que o Salvador Jesus Cristo possa guiar, transformar a nossa história, a nossa vida. Estamos vivendo um tempo estranho, né? Esses dias eu estava pensando, um tempo estranho, incerto, duvidoso. E agora no Brasil, um tempo dividido. Mais uma vez, dividido. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão enfrentando lutas pessoais, internas, profundas, existenciais mesmo. E tendo que se ajustar diante do mundo, diante das circunstâncias como pessoa, como indivíduo. Por conseguinte, a família está sofrendo também, né? Porque as pessoas estão se ajustando, estão tentando se encontrar, se afirmar. Mas também como igreja. É um tempo estranho, bastante diferente para a gente. E com toda a segurança, vivendo esse tempo incerto, duvidoso, dividido, estranho, a gente não está muito distante do que os primeiros cristãos enfrentaram lá no primeiro século da nossa era aí. Lá no início da igreja, os irmãos enfrentavam dificuldades também com divisões doutrinárias, divisões com os ensinos, enfrentavam também lutas por conta da perseguição. E essas coisas traziam muita incerteza e provocavam, na vida daqueles primeiros cristãos, também proximidades com projetos difíceis e até mesmo projetos de morte, porque a morte rondava muitas das suas casas. E desejar uma vida de fidelidade era realmente colocar-se numa situação incerta, duvidosa, e estranha mesmo. E quando eu leio o Novo Testamento, eu sempre lembro desse ambiente. O ambiente de incertezas, embora a fé trouxesse seguranças, um ambiente de dúvidas, embora houvessem doutrinadores, ensinadores do Evangelho, daqueles que conduziam o Evangelho como Jesus ensinou, mas também momentos estranhos, porque muitos tinham que deixar suas cidades, ir para outros lugares, largar tudo para trás sem poder carregar e ter que viver uma nova vida por conta das perseguições. Então, ser igreja, viver como igreja de Jesus naquele tempo, também não era uma coisa tão simples como a gente imagina. E encontro aqui no Novo Testamento, na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, algumas orientações muito importantes para a gente viver o caminho mais excelente como igreja. As orientações do apóstolo Paulo nessa carta à igreja em Tessalônica são orientações bastante vivas para aquele tempo e bastante vivas para nós hoje. Onde eu e você estamos tendo que enfrentar esse tempo estranho, incerto, duvidoso, onde a gente está tendo que conviver com a ameaça de morte, né, tão à beira do caminho, tão perto da gente, mas com toda a segurança em Cristo e na obra de Cristo, é possível viver nesse tempo consolado, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, sabendo que o projeto de vida com Jesus é um projeto de excelência, ainda que o contexto seja completamente adverso a ele. E a gente precisa permanecer firme no caminho excelente, ainda que a gente tenha que enfrentar muitas dificuldades. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que o caminho mais excelente, o projeto da Igreja de Jesus, era um projeto para pessoas que tiveram uma experiência de salvação. Um projeto para pessoas que, reconhecendo seus pecados, se arrependeram. Reconhecendo que eram pecadores, aceitaram o perdão de Jesus Cristo por seu sacrifício na cruz. E ao receber esse sacrifício como prova de amor, como resultado maior do amor de Deus, e como obra definitiva para perdão, essas pessoas passaram então
a compreender-se como justificadas. Essas pessoas passaram a se entender como inocentadas, como quem recebera o carimbo de inocência por parte do Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Fazer parte da igreja, então, é fazer parte desse projeto de salvação que começou salvando a nossa vida. E que esse projeto de salvação nos conduz ao projeto de santificação. Estudamos há 2 domingos atrás esse mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses 4, quando lemos que o plano de Deus para mim e para você, a sua igreja, é a santificação. Faz parte da salvação, arrependimento, perdão, justificação, redenção, que é o pagar as nossas dívidas, mas a partir desse momento somos mergulhados no Espírito para uma nova vida em santificação. E viver a vida cristã, e viver o caminho mais excelente, e desejar como igreja o caminho mais excelente, é mergulhar ainda mais de cabeça no processo de santificação. É nos aprofundarmos na obra do Espírito Santo que habita em nós, permitindo que ele frutifique na nossa vida sobremaneira. A igreja deve viver em santificação. Mas o projeto de salvação de Cristo não termina com a santificação na existência. O projeto de santificação é concluído quando nós formos será concluído quando nós formos glorificados para a vida eterna. Quando nós formos ressuscitados para uma nova vida com Cristo e com Deus por toda a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, é assim que a palavra de Deus nos orienta a viver nesse tempo de incertezas, a viver nesse tempo onde a gente vive aí um pouco duvidoso, um tempo estranho, mas a salvação de Jesus nos coloca diante de um projeto de vida lindo. Um caminho, o caminho de Jesus, o caminho mais excelente, expresso no profundo compromisso com o amor a Cristo, a Deus, ao Espírito e à sua igreja. E nos coloca também nesse caminho excelente, em busca de virtudes espirituais que nos transformem aqui no projeto de santificação, para que a gente alcance o céu como grande prêmio. A vida eterna como grande presente que Jesus nos deu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 9, nós encontramos o apóstolo Paulo na continuidade da sua exortação àquela igreja, encorajando-a a viver no caminho mais excelente. Encontramos assim, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 18. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Queridos irmãos e irmãs, trata-se de uma mensagem de consolo, de conforto, uma mensagem de encorajamento àquela igreja. Olha, continue no caminho da santificação, porque tem mais, a glorificação. Continue firme, porque essa é a vontade de Deus para você, a santificação. Eu e você fomos convocados por Deus e na obra do Espírito somos mobilizados diária e constantemente a uma nova vida. E no poder do Espírito nós somos convidados, nós somos convencidos, nós somos transformados pelo poder da sua presença para enfrentarmos a vida e os dilemas dela, para enfrentarmos a vida e os seus problemas com os olhos espirituais. Não apenas com aquilo que se coloca à nossa frente e se impõe diante de nós como uma realidade incontornável. Mas a palavra de Deus nos conclama a vivermos o caminho excelente como igreja, a vivermos esse caminho como igreja, olhando para o grande alvo da nossa vida, que é viver aqui para alcançarmos a eternidade com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, mas no caminho da santificação, no projeto da salvação em Cristo, na obra do Espírito Santo, eu e você somos desafiados nesse caminho excelente. E aqui o apóstolo Paulo continua falando para aquela igreja que o caminho mais excelente da igreja se verifica no crescente compromisso de amar as pessoas como Jesus as ama. E a gente percebe isso a partir do verso 9, falando com respeito ao amor fraternal. Não há necessidade que vos escreva, porque vocês mesmos estão por Deus instruídos que devem amar uns aos outros. E na verdade, vocês fazem isso muito bem, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O caminho mais excelente, queridos irmãos e irmãs, sempre colocam a meta mais à frente, mais alta. Tenho falado sobre isso na própria carta aos Tessalonicenses, em outros estudos e sermões. Aqui a gente encontra, queridos irmãos e irmãs, que eu e você, como igreja, como parte da igreja de Jesus, eu e você que assumimos o compromisso de viver com Cristo o caminho da vida, a gente que aceitou o desafio de viver a santificação para alcançarmos a glorificação lá no futuro, no dia do encontro com Jesus, eu e você somos convocados a continuar crescendo em ações de amor. Em amar um ao outro, em ajudar um ao outro, em socorrer os irmãos da igreja. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que aquela igreja em Tessalônica era especialista em demonstrar o seu amor às igrejas da Macedônia. A gente vai percebendo aqui, queridos irmãos e irmãs, que o caminho excelente se verifica num compromisso crescente de amar as pessoas, mas de amar como Jesus amou, ou seja, amar até o fim. Amar a ponto extremo. Amar a ponto de entregar-se. Aprender a amar como Jesus. Ah, querida igreja, se a gente quer nesse tempo enfrentar essa luta, superar essas incertezas, enfrentar esse tempo duvidoso, dividido, estranho, a gente precisa manter o coração, o desafio de amar mais e mais. E a gente precisa se aperfeiçoar em demonstrar amor uns pelos outros nesse tempo. Mas, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, que estava falando àquela igreja lá no primeiro século, sobre a alegria de saber que eles já amavam e de que eles já faziam, ele continuava falando, mas vocês podem crescer um pouquinho mais. Dá para ir além. Porque a gente ainda não ama
como Jesus amou. A gente está aprendendo, está se aperfeiçoando. Queridos irmãos e irmãs, se tem uma coisa nesse tempo que tem enchido o meu coração de alegria, é ver o amor dessa igreja pelas pessoas, expresso de maneira concreta no socorro daqueles que necessitam. Como tem enchido meu coração de alegria ver diário e constantemente os irmãos saindo daqui com cestas básicas para abençoar pessoas e famílias. Como tem enchido meu coração de alegria receber telefonemas de irmãos falando: pastor, tem alguém precisando de algo, eu posso ajudar. Como é bom amar, como é bom fazer parte do corpo de Cristo, como é bom fazer parte de uma igreja que quer amar e quer aprender a amar mais e quer aprender a expressar o amor cada dia mais. É um tempo difícil, é um tempo estranho, mas é um tempo que tem me trazido muita alegria como pastor dessa igreja, por saber que eu e você queremos amar, queremos crescer em amor, queremos continuar crescendo em amor e queremos fazer mais por amor. Ah, queridos irmãos e irmãs, isso consola o meu coração, isso alegra o meu coração, e eu sei que além do meu, o de Cristo, o do Senhor da nossa vida, está radiante de contentamento. Certamente podemos amar mais, certamente podemos dar passos a mais, certamente podemos ajudar mais, mas já temos feito, já temos caminhado como a igreja de Tessalônica nesse projeto. Mas irmãos e irmãs, me chama muita atenção o fato de que a santificação que nos é pedida e a presença do Espírito nos encoraja a esse processo do caminho mais excelente no Espírito, se verifica também no alvo de viver com tranquilidade e paz, quietude. A carta que lemos, o apóstolo Paulo diz a partir no verso de número 11 o seguinte: olha, tenham como alvo a quietude. Tenham como projeto de vida viver em paz. Tenham como grande desafio manter o coração sossegado, calmo, tranquilo. Ah, queridos irmãos e irmãs, quem vive o caminho excelente de Cristo, como disse, vive as turbulências do mundo. Não tem como sair. Quem vive o caminho excelente com Cristo e com o seu Espírito na vida, vai enfrentar a pandemia, vai enfrentar doença, vai enfrentar guerras. Espero em Deus que a gente não passe por essa. Mas a gente tem aí experiências múltiplas na história da humanidade, que eu e você, por sermos cristãos, não estaremos alheios ou isentos, ou imunes. Mas nós podemos enfrentar tudo isso e passar por todas essas experiências, as mais difíceis, as mais complexas, as mais inexplicáveis, em paz. Sabe por quê? Porque a gente conhece o Salvador. A gente tem a experiência da salvação. A gente tem a presença contínua do Espírito, do próprio Deus em nós. E a gente pode passar por toda a luta, dificuldade, por todas as transições da história, com o desejo de viver em paz. Nos afirmarmos em projetos de paz, aspirarmos como grande alvo da nossa vida, viver sossegado, viver tranquilo. Isso não depende apenas do mundo externo. Isso depende muito do mundo interno. O mundo pode estar acabando, mas eu posso ficar em paz. Se o meu mundo interno está organizado, se a minha vida interior está sossegada, se ela tem garantias, se ela tem seguranças, se a fé fundamenta esse interior, a gente pode passar pelas crises mais intensas em paz. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que esse texto afirma para a gente
que nós temos que ter como grande meta, como grande alvo, viver tranquilamente. Viver em paz, viver trabalhando com a nossa própria mão, não depender de ninguém. A vida do cristão, da cristã, deve ser uma vida pautada na segurança da obra de Cristo, que perdoou e que nos deu o maior presente, o maior penhor, o seu Espírito, a sua presença, e que com Ele e com o fruto dele na nossa vida, a gente pode viver em paz. Interessante, queridos, que o apóstolo Paulo fala como primeiro grande fruto do caminho excelente, o primeiro grande desafio para a igreja, viver em amor. E o fruto do Espírito é amor. Depois ele fala que a gente tem que se ocupar, a gente precisa colocar como grande projeto da nossa vida, a gente precisa colocar como grande alvo, como grande empreendimento da nossa história. A gente precisa lutar pela paz. É fruto do Espírito, a paz. Queridos irmãos e irmãs, o caminho excelente se verifica no alvo de viver com quietude, tranquilidade, paz. Os membros da Igreja de Jesus, aqueles que conhecem a salvação de Cristo, que têm seguranças eternas, devem desejar crescer no fruto da paz. O texto nos afirma que isso acontece com o esforço do nosso trabalho. Isso acontece sem a gente se envolver em confusões, tumultos, inquietações, demandas, ansiedades. É uma decisão nossa. É uma decisão da nossa vida, do nosso coração. Quem deseja o caminho excelente deve desejar a quietude, a paz, a tranquilidade. E deve lutar por ela. E deve viver por ela. O texto nos afirma, queridos irmãos e irmãs, que a gente precisa preferir uma vida tranquila, mansa, doce, equilibrada. O caminho excelente, queridos, é a vida no Espírito, é a santificação, é a mudança do caminho que a gente levava antes, mas pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito, a gente recebe a habilidade, a gente recebe a presença poderosa e transformadora de Deus, para a gente poder viver em paz, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo. Mesmo que esteja de ponta cabeça. Queridos irmãos e irmãs, faz parte da identidade de uma igreja ter pessoas pacíficas, que gostam da quietude, que gostam de viver bem com todos, que têm prazer em viver em paz com as pessoas e que não faz questão nenhuma de confusão, briga, dissensão, que tudo isso é obra da carne e atrapalha a obra do Espírito. Como disse, nós estamos vivendo um tempo estranho, duvidoso. Até mencionei o fato de estarmos um pouco divididos por conta das polarizações que vivemos em nossos dias. Querida igreja, vamos viver o caminho excelente. E o caminho excelente é da paz. A gente está vivendo um problema muito sério no Brasil, que é o tal da espalhamento de fake news. Se a gente parar com essa lógica, parar de postar o que os outros dizem, posta o que você pensa e o que você diz, mas o que os outros dizem, para de postar. Você vai ver que vai ficar muito mais pacífica a sua vida. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, a gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão preferindo a confusão e não a paz, a quietude. Estão tão mexidos por dentro, seu mundo interior está tão bagunçado que não consegue ficar sem discutir, brigar ou arrumar um transtorno. A igreja de Jesus deve ter como característica a vida quieta, a vida em quietude, a vida em silêncio, a vida sob controle, a vida pacífica, mansa, a vida harmônica, a vida em repouso, a vida calma,
a vida em suavidade e serenidade, a vida mansa, doce, branda. Quando eu vejo o exemplo de Jesus Cristo, eu consigo ver em todas as crises e confusões que ele, infelizmente, esteve envolvido por conta do contexto em que vivia, ele sempre em paz. Nunca reagindo, nunca pagando mal por mal. Nunca retribuindo as palavras duras dos outros. Ao contrário, falando: Pai, perdoa-lhes. O caminho da paz é o caminho da igreja. É fruto do Espírito. Mateus capítulo 5, verso 9, diz que felizes são os pacificadores, e eles serão chamados filhos de Deus. Para a gente ser reconhecido como filho de Deus, a gente tem que viver em paz. A gente tem que promover a paz. A gente, para ser voz de Deus nesse tempo, para ser exemplo de Deus nesse tempo, para vivermos a santificação e crescermos no caminho mais excelente, a gente deve preferir o caminho da paz. Ah, queridos irmãos e irmãs, prefira o silêncio a falar o que você não sabe. Prefira a quietude a arrumar uma confusão com alguém. Prefira a paz nesse tempo. Esse texto que estamos lendo, além de falar que o caminho excelente é o amor, a paz, amplia o desafio para mim e para você, dizendo que a igreja precisa ser vista como um grupo de pessoas que anda com Jesus, que estão no projeto de santificação, que estão vivendo na obra do Espírito Santo, e isso é muito evidente no jeito de viver. E o jeito de viver é dignidade. Dá uma olhada comigo, por favor, o que está no verso número 12. Olha, portem-se com dignidade para com os de fora. E de nada venhais a precisar. Porte-se com dignidade. Se comporte. Viva. Assuma para si um jeito de andar, um jeito respeitoso, um jeito adequado. Se coloque diante das situações da vida, nesse tempo estranho, incerto, duvidoso, esse tempo dividido. A gente precisa preferir o jeito digno de viver entre as pessoas. Eu, como gosto das palavras, fui entender o que a palavra de Deus pede aos membros da igreja, com esse compromisso com a dignidade. A dignidade é uma qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. É assim que o dicionário define. Uma qualidade moral que infunde respeito, uma consciência do próprio valor, da própria honra, saber quem é. Ah, querido irmão, querida irmã, quando a gente lembra quem a gente é, e lembra o que Jesus fez por nós, e lembra que Jesus deu para a gente uma nova vida, e a gente lembra que a gente foi feito filho de Deus, e a gente lembra que foi feito nova criatura, a gente precisa se portar com essa dignidade. A gente precisa se comportar com essa nova identidade. A identidade de pecador não deve mais ser portada por mim e por você. A gente é pecador arrependido. A gente é pecador em processo de santificação. A gente é um pecador, sim, mas um pecador que não quer viver no pecado. A dignidade é olhar para si e perceber sua identidade. E a minha identidade é: fui lavado pelo sangue de Cristo. Jesus morreu por mim. Eu não posso fazer isso aqui. Não dá para eu viver com aquela outra identidade,
a identidade de perdido, a identidade de pecador que não tinha qualquer arrependimento, que tinha prazer, inclusive, no erro. Eu não posso viver desse jeito. Querida igreja, faz parte da característica de uma igreja fiel a Jesus, que está no caminho mais excelente, que está trilhando o caminho de Cristo na terra, que vive pela obra do Espírito Santo, essa característica, um jeito digno de viver. Uma posição, uma postura decente, cheio de decoro, que respeita as pessoas, que tem reverência aos ambientes, às autoridades. Queridos irmãos e irmãs, uma igreja viva, em crescente santificação, uma igreja que experimenta a obra do Espírito Santo, se dedica a viver de modo digno, com as pessoas de fora, com as pessoas de dentro, porque a dignidade é resultado da nossa nova identidade de filhos de Deus. Filhos de Deus que amam, filhos de Deus que vivem em paz, filhos de Deus que têm honra, dignidade, adquiriram um nome, o nome de Jesus. Adquiriram uma filiação tão mais profunda, comprometida, porque tomou a decisão de fazer isso. E a gente precisa se portar diante do respeito que todas elas merecem, com a dignidade que nos foi conferida, respeitar a todos como a gente quer ser respeitado. Queridos irmãos e irmãs, eu não gosto daquele discurso religioso, muitas vezes na boca dos crentes. Esse pessoal pecador, nós também somos pecadores. Aliás, a nossa vida foi salva por graça. E a nossa missão hoje é levar essa salvação para as outras pessoas, para que elas aceitem a graça de salvação e mudem de vida também. A gente precisa se portar com a dignidade dos filhos de Deus. A gente precisa se portar com respeito. Algumas traduções você pode encontrar aí honestidade. Viva de modo digno ou de modo honesto com todos os de fora. Queridos irmãos e irmãs, a dignidade se verifica na deferência, na reverência, no jeito que se procede, no jeito que você se enquadra nas regras de uma sociedade, mas também a dignidade de um caráter elevado, honesto. Eu tenho orado, queridos irmãos e irmãs, por esse tempo, porque esse tempo de calamidade pública é um tempo sem verificação das contas. E eu tenho orado para que os gestores públicos possam fazer o bom uso do recurso público. Eu tenho orado para que os filhos de Deus, que estão nesses cargos de relevância, de importância, tenham a consciência de que eles não devem fazer parte de nada indigno. Que eles não podem fazer parte de qualquer tipo de falcatrua, corrupção ou beneficiamento. Porque nesse tempo, ainda mais intensamente, nós precisamos de filhos de Deus honestos, dignos, que vão gerir com qualidade, com retidão, o recurso público para o bem do povo. Mas, queridos irmãos e irmãs, isso a gente pode ver na nossa vida. Quando a gente, nos pequenos atos, também precisa ser digno e honesto. No troco que tem que estar atento, não ser beneficiado. Nas coisas pequenas que a gente às vezes deixa passar. Não, a gente precisa tratar todos com dignidade, respeito. Nós estamos na obra de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, fomos salvos por Cristo, vivemos no poder do Espírito, estamos em processo de santificação. Nós precisamos ser aperfeiçoados na dignidade, no respeito, na honestidade. Valor espiritual, queridos irmãos e irmãs. Valor espiritual para dias difíceis, confusos, divididos.
Valor espiritual para dias estranhos e incertos. E eu e você, como a igreja de Jesus, a gente precisa estar muito, muito perto dos valores espirituais, permitindo que o Espírito Santo mude a gente de maneira tão profunda que a gente possa impactar as pessoas que estão perto e as pessoas também que estão longe. Mas queridos irmãos e irmãs, por último, esse texto nos fala no seu final que o caminho excelente se verifica numa esperança para além desse tempo. O caminho excelente, a gente vai continuar nesse caminho excelente, a gente vai lutar por esse caminho excelente, a gente vai se aperfeiçoar nesse caminho, porque a gente tem uma expectativa maior, que é o encontro com Jesus. A parousia. A certeza de que eu e você vamos nos encontrar com Jesus. E vamos nos encontrar para uma nova vida. Uma vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, o caminho excelente se verifica na esperança. E quem tem esperança no encontro com Jesus vai fazer tudo o que eu falei antes. Quem tem a certeza do encontro com Jesus vai desejar crescer em amor. Quem entende que vai encontrar com Jesus sabe que precisa manter o seu compromisso de paz. Quem anda e ama Jesus, quem deseja essa eternidade com Jesus, quem deseja o encontro final com Ele, a eternidade ao seu lado, vai fazer de tudo para se portar de modo digno. E é isso que o apóstolo Paulo termina. Consolem-se com essas palavras. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Anime seu coração. Anime seu coração. A gente vai ter um encontro com Jesus. Um encontro com Ele nos ares. A gente vai ter um encontro com Jesus. A gente vai poder viver a vida eterna por causa da obra que Ele começou na cruz do Calvário e que vai terminar na nossa ressurreição. É isso que a gente encontra aqui no texto. Queridos irmãos, queremos que vocês não ignorem com respeito aos que morreram, aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança após morte vive uma vida muito limitada e muito triste, sem esperanças. E o texto continua a nos dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim viveremos para sempre com o Senhor. Isso é motivo de consolo. É motivo de ânimo. É realidade para o nosso interior. Se a gente crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a gente crê que a gente vai ressuscitar. E se a gente quer participar desse dia, o dia da ressurreição, o dia da glorificação, a gente precisa se esforçar ainda mais no projeto de santificação. A gente precisa desejar ainda mais a obra do Espírito. A gente precisa viver nesse tempo com uma esperança viva que tudo isso vale a pena. Vale a pena porque nós temos esperança para o hoje e para o amanhã. Vale a pena porque a gente vai ser pessoa melhor hoje e vai ser pessoa muito melhor no futuro. E vai ser pessoa transformada, ressuscitada para a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, eu e você fomos convidados a vivermos como igreja no caminho mais excelente. Esse caminho de santificação, esse caminho na vida com o Espírito, esse caminho nos coloca diante de desafios por valores espirituais muito grandes.
que a gente só pode alcançar pela obra do Espírito. Amar mais, viver em paz, sem arrumar muita confusão ou nenhuma confusão. Viver com dignidade, respeito, com honestidade. Viver a vida sem ter inimigos, sem precisar de constrangimentos por causa da retidão que vive. Mas, queridos, nós não vivemos o amor e a paz e a dignidade para ir para o céu. A gente vive o amor, a paz, a dignidade, porque a gente já vive o céu, o reino de Deus. A gente não faz essas coisas para alcançar aquela. A gente faz essas coisas porque o plano do céu já chegou para nós. Ah, queridos irmãos e irmãs, vamos viver o caminho mais excelente como igreja, porque nós temos uma esperança. Vale a pena. Nós vamos encontrar Jesus. Nós e todos os salvos. Nós e todos os seres humanos, porque nós vamos trabalhar para que todos os seres humanos sejam salvos. Nós vamos lutar com toda a esperança. Vamos viver em amor, em paz, em dignidade, com toda a esperança, porque a obra que Jesus fez em nós vai durar para sempre. Louvado seja o Senhor da nossa vida, e que a gente possa renovar, reavivar, reafirmar os nossos compromissos de vida no caminho mais excelente. Deus poderoso, tudo isso só é possível pela obra do Teu Espírito. Não está em nós. Não reside em nós essa capacidade. Mas o Senhor, por muito amor, nos batizou no Espírito Santo. E é por Ele que nós esperamos viver o caminho excelente, permitindo frutificar na nossa história amor, paz, dignidade. Ter a alegria de viver a nossa história para encontrar com Jesus. Essa doce e maravilhosa esperança, a salvação das nossas almas, a salvação da nossa vida. Por isso, ó Jesus Cristo amado, o Senhor que nos amou e nos ama, o Senhor que reina e que enviou o seu Espírito para nós, pedimos que o Senhor continue realizando essa obra na vida da sua igreja e que a gente possa ser aperfeiçoado, santificados dia a dia no caminho mais excelente. Abençoa-nos, fortaleça-nos e ajuda-nos a termos essas virtudes, esses valores espirituais na nossa prática diária. Oramos com fé, porque vamos ter aquele belo e delicioso encontro com o nosso Senhor, nossa esperança, nossa certeza, nossa vitória. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.